Bom demais estar aqui de novo. Olá, pessoal. Bom demais estar aqui com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Segura, direto do estúdio do CT Hub. E aí, Marcel, tudo bem? Bom, Serginho. Com meu Bom companheiro demais. aqui, Marcel Mojano, Head de Longa data. Pré-Vendas. Tudo bem contigo? Bom demais, Serginho. Maravilha. Marcel, e aí, cara? Qual é o nosso propósito desse podcast aqui? Falar de segurança, pessoas, gestão, carreira, curiosidades, empreendedorismo, notícia É e também histórias que inspiram e exatamente. aproximam, né? É exatamente isso. Essa é a intenção, né? Trazer noticiário, trazer inspirações, trazer curiosidades, empreendedorismo, e aí Exatamente. para fortalecer o nosso ecossistema, né? Exato. E hoje a gente vai falar de um tema bacana. Um tema bacana, talvez polêmico, né? O tema é arquitetura contra o crime, cara. Tema Rapaz, bastante, é delicado, né? muito delicado. É delicado. E aí, tem uma pessoa ilustre que vai falar sobre esse tema com a gente, né? Essa pessoa é bem gabaritada, hein? Pelo que eu percebi aqui, viu? Bem gabaritado. Ó, o cara é diretor do DSEG, Departamento de Segurança. Tem que ler tudo aqui, viu? Porque é muita coisa. Departamento de Segurança, certificado em CPTED pela ICA, é Crime Prevention Through Environmental Design, que é prevenção do crime por meio do design ambiental, né? É uma referência internacional em prevenção do crime. Também já atuou como vice-presidente da COSEG Morumbi, contribuiu ativamente para ações sociais e prevenção da violência urbana. Acho que tem muita coisa para falar aqui também sobre. É o que mais tem, né? Muito bem. E também fez trabalhos voluntários, né? Como vice-presidente nessa mesma COSEG no Morumbi. E pessoa conhecida dentro do nosso mercado, né, de segurança. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, João Gelwich. Muito prazer em ter você aqui, João. Muito obrigado pelo convite. Sinto lisonjeado. Eu sei que você já é prata da casa aqui, né, do CT. Já tivemos uma convivência longa aqui na época pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, onde, junto com dois outros amigos, Carlos Faria e o Itamagal, nós conduzimos o programa Condomínio Seguro. Ah, Fala- é, verdade. Você é cofundador também, né? Exatamente. Verdade. Ficamos, acho que 3 anos com esse programa, conduzindo, trazendo pessoas e falando sobre o tema. São as mais variadas situações que envolvem um condomínio para se tornar seguro. Além da audiência aprender, nós também vamos aprender, viu? Aprender com ele Tem aqui. muita coisa para aprender com ele. Legal, João, legal. Então conta pra gente, João, aí, como surgiu esse interesse seu aí na questão da área de segurança? Como é que você, né, caiu aí na área de segurança? Conta um pouquinho pra gente. É, Depois de ficar 6 anos no Exército Brasileiro, quase que nessa época, na minha época, 88, era quase que um destino certo, né? As pessoas saíam de lá e iam para a área da segurança. Mas eu tive um intervalo antes. Fui para a indústria de tintas de serigrafia. Olha só. Que eles queriam uma pessoa para poder organizar a questão das pessoas, né? Disciplina, Ou seja, trabalho. toda a disciplina que você teve. Foi o estimado pelos É, proprietários dessa indústria, certo? Só que 4, 5 meses depois eu recebi um convite por uma indicação de uma empresa que prestava serviço nessa área de vigilância. E para lá fui. E desde então fui picado por esse, por esse vírus e que acabei gostando, me identifiquei bastante com essa atividade e desde lá eu vim trabalhando nesse meio. E conhecendo um pouco mais a cada dia, a cada tempo que passava, tentando me especializar, sempre buscando uma atualização em termos de profissionais. Foi quando, em 2003, eu passei para a área da consultoria. Já era um projeto que eu tinha, me preparei para isso, com alguns cursos, estudos aqui e lá fora, para poder prestar esse tipo de serviço da consultoria. E onde eu me redescobri novamente. A consultoria me permite falar com vários clientes de várias modalidades, e você tem que aprender e entender essas modalidades e viver. Eu gosto muito do chão de fábrica,
Gosto muito de vivenciar o que acontece lá na ponta, onde se produz tudo. Entendo que isso faz parte do entendimento para poder fazer os relatórios que nós temos que produzir, para quais fomos contratados. Isso me abre um leque muito grande, isso me dá um estímulo muito grande até hoje de poder vivenciar esse tipo de trabalho, E essa aprendizado vivência. contínuo. Exatamente. A gente tem que estudar, tem que entender como as situações influenciam, os riscos influenciam para aquela atividade de negócio. Eu acho que a gente nunca para de estudar, né? Não dá. Na verdade, a gente tem que ter um aprendizado completo. Sempre tá aprendendo alguma E coisa. hoje em dia está mais fácil. mais fácil, tá né? mais fácil. Tem que ser mais disciplinado, né? É. Porque com as redes sociais, a gente pode se desvirtuar em fazendo aquilo que não deve, né? Mas Sim. tentar aproveitar toda a parte de inteligência artificial e Uhum. aprender com relação aprimorar o nosso conhecimento, né? Afinal de contas, ela é artificial. Né? Aprimorar, Ela é uma ajudadora da gente, Ela né? é muito rápida, é excelente, mas a natural ainda. Você Eu tem imagino que continua prevalecendo. com certeza. Acho que a particularidade dos processos que você acaba encontrando em cada cliente que você visita, ela te agrega mais Uhum. para entender sobre processos, às vezes, que você vê que estão não tão bem alinhados em outros clientes. Sim. E aí você pega de um, assim, pega aquela experiência, pro outro já tá melhor, e pro outro já tá melhor, e pro outro já tá melhor. Essa vivência acaba somando que te traduz em experiência. Né? Poder aplicar situações semelhantes, claro que devidamente adaptado para o negócio, mas com essa bagagem que muita coisa não tem que nascer do zero. A gente vai adaptando uma experiência já passada, já vivida. Por isso é que eu acho importante, e não só pela importância profissional, mas é um gosto que eu tenho de poder vivenciar esse chão de fábrica, onde tudo começa. Eu acredito bastante nisso. Não ser só o consultor digital, né? Exatamente. Que fica por trás de um computador. Né? É o que vivencia, que entende, que olha realmente para o problema do cliente. Que vão me perguntar coisas que eu vou precisar responder. Engraçado que às vezes a gente responde coisas que às vezes a empresa não está sabendo o que está acontecendo. E fui agraciado, ao longo do tempo eu concluí isso daqui, uma característica que, quando eu começo a conversar com pessoas do chão de fábrica, onde eu desenvolvi um gosto por isso daí, as pessoas se abrem comigo e falam de situações, das dificuldades, das dores que tem lá no chão de fábrica e que às vezes interferem no processo como um todo. E a gente identifica situações que podem ser combatidas, prevenidas, consertadas, corrigidas, que acabam influenciando positivamente. E às vezes a empresa em si não está sabendo. Talvez por não ter essa escuta ativa. É assim, né? Isso me atrai bastante. Isso me empolga bastante. É o desafio, né? Por não fazer parte do core do cliente, às vezes ele não tem esse tipo de visão, né? Exatamente. Pra situação. E na hora de expor, a gente não tem a emoção também. Não preciso estar tomando tantos cuidados, claro, sempre com a educação, mas não preciso ter a emoção. Eu trabalho com a razão. Eu até entendo, João, que diante dessa narrativa toda, né, essa trajetória, ela não é fácil, né? E aí você tomou uma decisão, acho que com toda a experiência que você foi adquirindo, né, com o tempo, aí você tomou a decisão difícil hoje para muitos brasileiros, ser empreendedor, né? Porque hoje você é sócio da Núcleo, né? Sim. Da Núcleo e Núcleo Inteligência, cofundador, né? Não, só cofundador não. Ah, não, cofundador. Eu entrei depois. Ah, entrou depois? Entrei depois. Ah, legal. Tá. Não fui o fundador. Então, eu já existia. Já existia? Já. Ah, eu já achei que já não era. Achei que você fundou, né? Então, em algum momento você pensou assim, porque ser empreendedor não é fácil. E aí vem um novo desafio, né? Você tem um desafio da experiência adquirida, né, ao longo do tempo, das empresas, uma consultoria. E aí você pensou assim, caramba, onde é que eu fui me enfiar para ser empreendedor? E a experiência, assim? Esse passo é difícil, né? Você está acostumado com uma situação recorrente, tudo certinho, tudo padronizado, de repente vem uma situação que você começa o dia, taxímetro rodando e tem que botar passageiro para dentro. Então tem que criar alternativas diferentes. Então foi uma experiência boa. Hoje eu vejo com alegria, falo com alegria, mas no momento foi complicado. Porque eu já tinha meus 2 filhos em fase estudantes e tinha que manter a situação ali. Né? Tem que pagar os boletos, né? Pois é, exatamente. E tem que Na se vida virar a gente nos tem 30. que ser como os boletos. Eles vencem. Exatamente. Mas foi uma experiência interessante, sim. A decisão foi
parte planejada, eu diria 80% planejada, 20% foi uma circunstância. Uma circunstância. Eu decidi dar esse passo, partir para esta área, buscando esses novos desafios e um novo formato de poder Aham. vivenciar, poder praticar tudo que a gente acaba aprendendo. A Alert, você conhece muito bem a Alert, Muito né? A bem. gente está caminhando para 27 anos lá de mercado, né? Cara, e nesse tempo todo, eu tô desde o início da Alert, o Marcel tá com 18, 19 anos já de Alert, mais ou menos, né, Marcel? Exatamente. E eu percebi, existe uma trajetória muito grande, né? De aprendizado também muito grande, cara. E não é fácil. A gente conduzir uma empresa, fazer a gestão de uma empresa, e a gente teve altos e baixos. A gente, uma certa ocasião, né? Flávia, que é a nossa vice-presidente, ela fez uma outra live, onde ela mencionou que a gente teve praticamente 3 tombos, né? E com relação a núcleo? Tem uma experiência disso? Os altos e baixos? A Núcleo, graças a Deus, ela sempre foi estabilizada. Sempre foi estabilizada. Tem anos que você não tem tanta vantagem, né? Mas ela sempre manteve um padrão. Só me permita voltar um pouquinho atrás. Por favor. Eu não sou mais diretor do DESEG da Fiesp. Ah, tá. Eu fui, tem um mandato, é por indicação, é um convite, é voluntário. Tá? Então, isso foi mudando ao longo do tempo. Eu fiquei por alguns anos, e hoje é outro time que está nesse departamento, que é um departamento que foi, inclusive, englobado por outro setor lá dentro da Fiesp. Eu não sou mais, mas mantenho contato, ainda sou convidado para as palestras que eles fazem constantemente. Faz parte ainda, né, do processo. Estou no meio. Tá no meio ainda, Tô né, no do meio, ecossistema deles, né? Mas, sim, a questão de você, a Núcleo, graças a Deus, ela está estabilizada. Tá? Mantém um equilíbrio, certo? Não somos muitos. Ela teve mudanças internas, mas por conta do fundador, propriamente dito, o Igor Pipo, que decidiu alçar voos fora do país, continua no quadro societário, está com uma outra atividade, e no Brasil permaneceram uma pessoa que foi a fundadora, e o quadro foi renovando. Eu entrei lá tem 15 para 16 anos, como associado, depois me tornei sócio do escritório. Estamos lá até hoje, uma sede própria. Ah, legal. Isso é Sem bom. muitos sustos, sem muitos sustos. Coisas do mercado, né? Coisas do mercado que acontecem dessa maneira, o mercado flutua, varia, a gente busca novas formas de prestar serviço, aproveitando de toda a tecnologia hoje existente, de coisas que a gente descobre que às vezes não eram vistas, muitas vezes, antigamente era muito operacional, hoje trata-se da questão estratégica, da questão gerencial de todo esse trabalho, que eu acho que foi uma mudança enorme, grande, que também é mais um ponto de estímulo. Mas eu vejo um ponto em comum em todas as situações, até adiantando talvez um pouquinho. Eu me descobri um gosto de tratar pessoas, tratar com pessoas, cuidar de pessoas. E eu entendo hoje que esse é um marco importantíssimo. Se a gente conseguir vencer a barreira de lidar com pessoas, a gente consegue extrair dessas pessoas bons resultados com o convívio, da inclusão e o convívio. A gente trabalha para um CNPJ, né? Mas a gente convive com o CPF. Exatamente. Exatamente. Eu lembro uma frase, há muitos anos atrás, quando o Jack Welch ainda estava na ativa, fez um livro muito grande e meus filhos me deram de aniversário esse livro. Uma frase que me marcou lá, ele falou o seguinte, olha, eu não sou especialista em todos os setores da empresa. Tem pessoas que são. Eu sou especialista em pessoas. Eu tenho que fazer essas pessoas atingir os resultados que os acionistas cobram de mim. Isso também, para mim, marcou, porque vem dele. Se ele fala isso, realmente é isso. A gente tem que extrair das pessoas essa situação. E eu diria que é uma característica que aprendi na caserna também. Onde eu tive, poderia ter a oportunidade de ser boçal e soberano, mas entendi que se a gente tratar com algum respeito, com um carinho, com Isso é importante. uma inclusão, a gente extrai das pessoas esse tipo de compromisso, de comprometimento. Sem falar em valor. E falar em dinheiro. você gera confiança também, Exatamente. né? Com as pessoas, É. né? Partindo por esse lado, por esse pressuposto, né? Isso. Então é uma coisa que eu acredito muito até hoje, muito, muito, até hoje, e tem sido assim, quase um mantra para mim em
destacar algumas atividades, algumas necessidades que fazem parte de uma gestão. Tratar pessoas, gerir pessoas. Eu vejo o seguinte, a gente trabalha faz a consultoria dentro das empresas, mas a gente trata com pessoas dentro das empresas, né? O tempo todo. E o nosso público, né, do podcast, Conexão Segura, está voltado para dentro desse ecossistema, né? De integradores, fabricantes, alguns curiosos, né? Gente que está no meio da área de segurança, né? E aí, a consultoria de segurança, para quem talvez não conheça, né? O público que talvez seja um público novato, o que exatamente faz? Sabemos que a consultoria, ela cuida da empresa, está preocupada com algumas estratégias, né? Algumas partes da segurança da empresa, mas também trata com pessoas. Mas e o consultor, qual que é o papel dele, exatamente, né? Para quem não conhece o papel de uma consultoria de E segurança. melhor ainda, do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. Eu gosto muito de uma frase que o Carlos Faria utiliza, que é um agente de transformação. Legal. Quando chega para o trabalho. Você vai entender as situações sob um outro ponto de vista, sob uma outra ótica, sem a meio que um emoção. médico, né? Mais ou menos. Faz uma anamnese, um diagnóstico, para entender as dores e, a partir dessas dores entendidas, poder formular tratamentos para essas dores. Então, eu entendo, gosto muito desse conceito, que é um agente de transformação. Para entender com outro olhar, sem envolver com o dia a dia, sem envolver com alguma coisa, às vezes até com a cultura local, entende-se, é claro, mas não precisa ser preso a ela, e propõe transformações. E a gente, dia a dia, mostra essa situação, e nem sempre dá certo, mas quando dá certo, a satisfação compensa os que não aconteceram. Muita gente olha, se assusta, nossa, eu tenho isso aqui de problema, tá bom, vou ver em seguida, e vai para a gaveta. Outros, me ajuda a conduzir. Essa é a parte da reciprocidade. Você vai, um trabalho com carinho, né, dedicação. Tem alguns que valorizam, sim, outros nem tanto, né? Isso antigamente me afetava, sabia? Doía bastante, né? Eu ficava angustiado. Como é que a pessoa tá... Olha o risco aqui, a pessoa... Tá bom, valeu, obrigado, gaveta. Isso me angustiava. Aprendi a conviver com essa situação, porque o risco é da pessoa, o risco é do cliente, não é meu. Pode risco, ser que inicialmente você trazia para si mesmo, falava, poxa, será que o problema foi o trabalho Isso, que eu fiz, alguma coisa do tipo, e no fim não foi, é só ele precisava concluir aquela tarefa ali, ele fez aquela tarefa. Sabe como mudou, Marcelo? Depois de algum tempo, 2, 3 anos depois do primeiro trabalho, a empresa chamava novamente. Lembra que você fez? Vamos começar a fazer? E eu entendi que era uma questão de oportunidade, circunstâncias, às vezes não tinha um fluxo de caixa, mudou a cultura, veio outra pessoa, teve um episódio que chamou a atenção. Gestão circular, né? A cultura brasileira é muito assim, né? Muito reativa e não preventiva, né? João, e aí, a gente pensando um pouco mais, quando você faz essa consultoria, e aí tem aqueles que levam a sério, não dizendo que os outros não levam a sério, mas por algum motivo engavetou. E aí é que tá o ponto do negócio, né? E aí o Marcel comentou, será que o erro foi da gente que não fez um bom trabalho, né? E aí aquela coisa, qual que é... Você já tentou identificar qual que é o erro mais comum? Não o seu erro, mas ou talvez a deficiência por parte da empresa? Aí você comentou, talvez não tenha budget suficiente para fazer isso. Você já chegou a elencar essa questão de, às vezes, engavetar um projeto e o porquê disso? O problema que aconteceu? Eu imagino que é conscientização. Conscientização das pessoas como tudo. Cultura. Nossa cultura ela não é prevencionista. Ela é muito reativa. Vou dar um jeito, o jeitinho brasileiro, me viro na hora. Ela não é prevencionista. Então essa cultura, mudando um pouquinho, mudando-se muito vagarosamente, a fórceps, mas eu imagino que é questão de conscientização. A baixa conscientização. Nós que vivemos na área, temos uma elevada conscientização. Quem não vive, acha que somos paranoicos. Eu já ouvi isso de familiares. Você é paranoico, você é louco, você é... É até engraçado. Isso é comum. Uma certa ocasião... É cômico, mas é trágico ao mesmo tempo, né? Porque isso é comum demais. Mas a convivência faz a pessoa adotar a cultura. É verdade. Né? Exemplo simples, que eu sempre uso assim. Eu não gosto de sentar. Vou numa lanchonete, um restaurante, eu não me sento de costas para a porta. Eu conheço algumas pessoas assim também, viu? Nesse caso, uma tá sentada aqui. Antigamente eu era um maluco. Agora virou cultura.
Agora já sabe que aquela mesa não, porque vai ficar de É, costas é pra porque fora. a gente que pensa na segurança, que pensa na proteção, você pensa em estar na questão de reação, né? Então você não olhando nada É, por trás de E você, você fala, pô, eu tô vulnerável, exato, né? exato. É um pouco disso daí. Aí vira cultura, vira um comportamento. E aí também eu acredito nesse ponto. Se a gente começar a adotar. Eu gosto muito de educação, acredito muito em educação, como solução para a segurança. Não é parte ostensiva, mas educação. Se a gente colocasse na escola, desde pequeno, alguns conceitos de prevenção, de convívio preventivo, inclusive também da parte financeira, educação financeira, a gente poderia ter uma geração bem melhorada e construindo essa geração de tempos de geração em geração. Acredito muito nessa situação de educar Concordo. para isso. Eu imagino que a segurança, a prevenção, é uma educação, uma questão de educação, uma questão de comportamento. Não é uma paranoia. Não precisa viver tenso. É uma questão A de prevenção, comportamento. Prevenção. comportamento Né? a Não usar o telefone educação, celular na rua. É prevenção. a Todo mundo educação, quer usar na rua, andando, atravessando a exatamente, rua. é a exposição a riscos. Exato. Diminui a exposição ao Então, o risco. risco, ele é um risco não só de um assalto, que a gente está falando de segurança, enfim, não é só de um assalto, é um risco de um acidente, de um carro, tropeçar. tropeçar, você se machucar, machucar Uhum. Sim, alguém. sim. É mais por esse lado aí da prevenção, né? Então, Pois quando a é. gente olha para o lado da segurança, a gente fala para as outras pessoas, até os familiares e todo mundo, fala assim, gente, você não. Aquele ditado antigo, né? A ocasião faz o ladrão, né? Uhum. Então você vai tomar esse cuidado na hora de fazer as coisas. Você vai saber que seu embarque e desembarque no veículo numa rua tem que ser rápido, não pode ser demorado. Sim. Você vai. prevenção, né? É prevenção. Infelizmente, é o que a o circunstância crime, atual exige. Você sabe que a admissão, para você entrar na sua casa, tem que ser um pouco mais rápido. E isso as pessoas não reparam que aos poucos a gente aplica isso dentro das consultorias de empresas. Sim. Olha, seu acesso tem que ser rápido, fluido. Você Uhum. tem que ter monitoramento de todos os processos aqui, caminhos, enfim, que a pessoa está Verdade. passando, para você ter o controle. Isso faz parte da vida. Mas eu sou da época, com orgulho, que os prédios eram abertos, não tinha muro, não tinha grade. Era aquela portaria social. Tinha uma mesa bonitinha que você entrava, subia uma escadinha, atravessava um pátio com um jardim, chegava dentro do ambiente, da segunda linha de defesa que a gente chama, já no hall do prédio com um porteiro lá, educado, Uma que escrivaninha ali, interfonava, uma você tá- escrivaninha. Eu sou dessa época. Depois os prédios começaram a fechar isso daí. Mudou. A circunstância existe essa mudança. E hoje a gente olha, são verdadeiros presídios, né? Exatamente. É horrível. É ruim demais. Mas é a circunstância hoje em dia. Temos que conviver com essa questão. Não dá para fugir dessa realidade. E é essa adaptação que eu vejo necessária que as pessoas ainda hoje não têm. Falta essa cultura, essa conscientização. pegando esse gancho aí, a questão da cultura, da consultoria, do trabalho que você faz, e faz com dedicação, pensando realmente no bem-estar, né? Tanto da empresa quanto das pessoas. Ah, já viajou bastante, eu e Marcel, imagino que você também, mas uma certa ocasião a gente estava fazendo uma consultoria, trabalho para uma empresa, né, em várias unidades, e nesse momento a gente sempre conhecendo pessoas, como você falou, né, aí você se familiariza, e a gente conheceu o José Mariano Beltrame, lembra, Marcelo? E aí, na última visita que a gente fez do grupo da empresa, né, ele acabou pegando uma amizade, e aí ele falou justamente isso que você já comentou um tempinho atrás, né, que ele faz todo um trabalho, dedicação, e as pessoas simplesmente engavetam o projeto, né, na questão da segurança, e não aplicam essas melhorias, que servem, aí você está comentando, que servem tanto para melhoria empresarial como pessoal também. Pessoal, É, claro. porque você sempre tem que estar atento, né? Ambiente à questão- seguro. Ambiente seguro, exatamente. Essa questão isso marcou bastante, né, Marcelo? Sim, sim. É onde as pessoas não olham para onde está o efetivo problema, né? Exato. Às vezes ações simples você resolve grandes problemas. Exato, é isso aí. Porém, ainda Comportamentais. isso no geral, tá? Eu vejo muito isso no mercado. O pessoal quer fazer soluções muito abrangentes, muito mirabolantes, para coisas simples que a gente consegue tomar ações ali, especialmente com olho clínico. Aquele olhar de consultoria.
Você vai falar, olha, gente, vamos focar porque o seu problema não tá aqui, seu problema tá ali. E Uhum. aquilo ali gera isso aqui. Exato. E aí a gente concentrar e fazer sistemas realmente, tipo, voltados ou processos sobre medida para aquilo que está acontecendo, para ele poder enxergar o dia a dia dele. Uhum. Mas nem sempre todo mundo tem essa visibilidade. Ele É. vai pegar, vai achar, pô, mas não é isso. Às vezes vai pegar e engavetar. Aí você fala, poxa, você não tá querendo olhar pro seu próprio problema. Tá aquele Exatamente. trabalho de psicólogo, né? Às vezes frustra isso daí, né? Às É, vezes frustra. frustra. Mas é a realidade hoje em dia. Temos que conviver com essa questão, aprender a conviver com isso daqui. Né? Exato. Falando ainda do crime com relação à questão da certificação, né? Que você tem uma certificação aí de prevenção do crime por meio do design ambiental. Eu confesso que eu não conhecia esse termo, né? Para mim é novo. Vou aprender contigo. Então, traduzindo um pouquinho para nós aí, para o público também, né? Que tá assistindo a gente, o que seria então essa arquitetura contra o crime, né? Como se o espaço fosse planejado para dificultar aí a- as intenções? Como é que é? Mas para prevenir. Não é não é uma resposta à tentativa. Uhum. Tá. É para evitar que isso aqui aconteça. É desestimular essa situação. Situações muito simples. A metodologia preconiza que um ambiente tem que ser estudado, inclusive no que acontece hoje em dia, para poder identificar situações que possam amenizar. Coisas simples. É o que o Marcel falou, né? Coisas Não é simples. nada mirabolante. Exatamente. Iluminação, orientação de um caminho. Você direcionar um caminho, às vezes com planta, com vegetação, coisa bonita. Sinalizar, orientar as pessoas, definir seus territórios, mesmo que você não tenha um limite físico, mas que tenha um território devidamente limitado. Calçada, depois começa a vegetação. Da vegetação para cá é meu, da calçada, da vegetação para lá é público, é calçada. Basicamente, você está querendo controle, né? Alguns conceitos que esse método preconiza, e um deles que eu acho bastante interessante, que é o primeiro, é a vigilância natural. Você tem que ver e ser visto. Veja que muitos conceitos hoje de prédios não têm muros, ou se tem, são vidros, justamente para poder permitir, não é justamente por isso, mas entendeu-se que essa situação seria mais leve do que ter um gradil, um muro, ficaria mais leve, mas permite esse primeiro parâmetro, esse primeiro pilar do conceito CPTED, que fala sobre isso, vigilância natural, além de territorialidade, e ele passou por 3 gerações, estamos na 3ª geração desse conceito, que envolve agora a participação social, onde entra consegues, essas associações de bairros, a participação social Tá ficando muito forte isso, né, hoje. tem crescido bastante. As pessoas estão começando a entender que Nossa. para as autoridades policiais nos ajudar, nós temos que ajudá-la também. Né? Você enxerga então que as pessoas ou as empresas estão se tornando mais conscientes com relação a isso, né? Estão. Porque o que acontece? O cara só valoriza o seguro do carro quando ele bate o carro, Quando ele bate o carro. não é verdade? Ou ele só valoriza, ou só dá atenção, se preocupa quando o celular é roubado. Aliás, o celular é o que mais é roubado hoje em dia, né? Mas existem algumas atitudes que a gente tem que tomar para evitar esse tipo de situação. Uhum. Então, você entende que os gestores, principalmente a questão de síndicos, os gestores, ou seja, essa cadeia que cuida da área de segurança, estão mais conscientes. Estão começando a se conscientizar assim. Você vê ainda muita coisa simples. Por exemplo, com a participação no CONSEG, que é um Conselho Comunitário de Segurança, tem uma legislação que fala sobre isso aqui, reuniões mensais, área de abrangência delimitadas. Você vê pessoas frequências gratuita, franqueada, qualquer um que mora na região pode ir lá. As pessoas têm um problema numa determinada rua, vão a essa reunião, passam o problema, formalizam, de alguma maneira as polícias tomam as providências nos limites que é permitido, diminui o problema, as pessoas somem, deixam de conviver com aquela situação. Se o problema voltar, mas olha, voltou a acontecer lá, dá para mandar a viatura, entendem assim de maneira pontual e não de maneira sociedade, de um comportamento, de uma situação como um todo. Entender que aquela pracinha na esquina que não está limpa, não está iluminada, pode ser um ponto de convergência, não está ocupado, ninguém é dono, qualquer um é dono. Se a pessoa não entender aquilo, sinalizar, iluminar com uma plaquinha, manter limpo, com uma flor, coisa que a sociedade pode fazer. Um grupo de vizinhos pode fazer, juntar no sábado, no domingo, a criançada, pôr a criançada para poder fazer isso aqui, gincanas, brincadeiras, para poder tornar um ambiente dominado.
ele é populado. Tem gente naquele local. Isto é uma prevenção ao crime. E Tem mostrar aquela- para o crime que está sendo visto, está Que tem sendo dono. cuidado, tem dono, não Que está tem dono, abandonado. né? Exatamente. Tem aquela frase, né? Vizinho que se conhece é uma forma de segurança. Exatamente. Tem uma frase bacana que o Coronel Arruda foi um dos grandes pioneiros dessa parte de vizinhança solidária. Ele diz que se a casa do vizinho arde, a sua casa também arde. Né? Então, é preciso se conhecer, tem que ter algum tipo de convívio para poder adotar uma providência, porque isso é percebido. A gente percebe o comportamento das pessoas, no cumprimento dos vizinhos, na relação com os vizinhos. Tem gente que nos observa para saber qual é a facilidade, porque o bandido também faz análise de O que é risco dele. engraçado Né? é isso, né? Que ninguém leva por esse lado. É, Nós somos observados o tempo inteiro. exatamente. E muitas vezes a gente se surpreende. Porque a Uhum. gente chega, a pessoa fala, não, porque eu te vi isso e aquilo. E você fala assim, poxa, mas eu sou observado dessa forma e eu nem imaginava que era observado. A segurança ela não é só baseada em empresas ou condomínios. Né? Ela também tem a base com relação à questão social e à questão comunitária, como você mesmo está Totalmente, dizendo, né? É. É uma atuação que tem que ser. A gente pode dizer que é uma pandemia que tem que ser controlada. Exatamente. Tem uma ideia, como nós estamos longe, esse conceito de vizinhança solidária nasceu lá nos Estados Unidos em 1960. Foi criado esse conceito de Neighborhood Watch. Uhum. Depois foi transformado em 1960. Faz tempo. É mais velho que eu sou de 61. Então, até a gente adotar para cá, que acho que foi 2007, se eu não me engano, 2009, que veio para cá como conceito organizado para que possa começar a ser aplicado. Olha quanto tempo demandou para a gente entender essa situação. Então, a sociedade tem uma força muito grande se simplesmente se organizar. Simplesmente se organizar. Mas às vezes se perde nisso aqui. Por exemplo, uma das recomendações que eu faço para associações é que vocês tenham um grupo de WhatsApp para emergência, inclusive com um toque diferente, a figurinha é diferente. Mas aí vem o parabéns, Feliz Natal, tem um encanador que você Bom conhece. dia, Dorcinho, Tô gatinha. vendendo docinho. E não é para isso, a gente não organiza. Você desacredita a informação que chega. Mas se chegar muita informação naquele grupo que não tem a ver com o assunto, a pessoa deixa de lado. Quando precisa de uma informação necessária, a pessoa não vai ler porque desacreditou no passado. Então, há que haver uma disciplina para isso aqui. Tem que ter um grupo, uma forma de comunicação só para essa emergência. Legal. É o que acontece nas empresas. Tem a comunicação de crise, o gerenciamento de crise, os gabinetes de crise. É dessa maneira. A gente tem que ter uma organização. Com a organização, a gente tem uma força muito grande. Mas isso não foi percebido ainda. As pessoas tratam muito de maneira individual. De forma positiva, está se tornando maior a cada dia que passa. A gente Exatamente. vê que aumenta os totens de segurança colaborativa nas ruas, Uhum. sistemas de monitoramento de ruas compartilhados. São várias empresas hoje que fazem esse tipo de serviço, Sim, né? sim. Espalhadas aí vamos falar mais aqui no estado de São Paulo, que tem bastante isso, que acho que é onde a metrópole há mais oportunidades do crime proliferar, assim. Uhum. E eu acho que está crescendo demais isso. O pessoal está entrando mais por esse lado, querendo fazer essa vigilância colaborativa, porém ainda esbarra nesses problemas aí, questão dos grupos de comunicação, Sim, sim. e, enfim, que Consciência. acabam... Conscientização. Muita gente ainda não é conscientizada disso, né? Ela acha que tudo é uma brincadeira, só estão Sim. colocando algo a mais ali, que é só uma câmera para ela ver o movimento da rua dela, e não é bem isso que a gente está falando. Não é só a questão de usar a tecnologia, como o João falou. É. O WhatsApp é uma tecnologia, Uhum. mas tem que ser usado corretamente, Exato. É. uma forma correta, né? A gente falou de educação. Se não tiver educação, fica um pouco mais difícil de fazer essa conscientização com as pessoas. Ou seja, tentar mudar um pouco, conscientizar o comportamento dessa pessoa. Comportamento. Mudar a cultura, né? É. Mudar de uma forma mais interessante. Só que a Uma forma vida é melhor. uma forma cultural, né? Tipo, a cultura que você vive em casa é a pessoa que você vai se tornar para a vida. Sim. A cultura que você vive no seu trabalho é a pessoa que você vai voltar para o seu futuro. Você é fruto do meio. Você é fruto do meio. Exatamente. Por isso que transformar, gerir pessoas tem resultado. Porque a gente é fruto do meio. Você vive num ambiente de trabalho que é pesado, que ele é violento, que ele não tem amizade, você vai ser fruto daquilo lá. Mas se você transforma aquilo numa situação agradável, com as regras, mas agradável, você é fruto daquilo lá também. Por isso que eu entendo que é possível extrair bons resultados de qualquer pessoa. Eu só preciso ter a paciência de cuidar da pessoa.
como eu Exatamente. gostaria de ser cuidado. Não tem muita mágica, é simples, não inventei nada. Exatamente. Só adotei como critério essa forma de trabalho. Aham. Bom, a gente hoje, a gente vive num estilo meio que futurista, né? Inteligência artificial aí a rodo, vamos dizer assim, né? E tem que saber usar de uma forma adequada, vamos dizer assim, né? Pro bem novamente. Acho que muitas pessoas, elas às vezes exageram um pouco, só fica dependendo dessa inteligência artificial, ou dependendo muito da tecnologia e para de pensar um pouco. Uhum. E sobre o seu pensamento com relação a isso, né? A questão da, dessa caminhada, né, futurística, inteligência artificial, reconhecimento facial, né? Você acha que a gente está chegando longe demais? Falta pouco? Qual que é a sua visão? A gente tá indo muito rápido, né? Que a velocidade que tinha antigamente, em desenvolver uma nova tecnologia, hoje está muito rápida, é semanal, tem novidades semanais. Isso está indo muito rápido. Agora, existe um conceito que a gente muito usa na nossa área, que eu chamo de tríade da prevenção. Aquele velho conceito de pessoas, processos e tecnologia. Uhum. Que eu acho que está vendo o seguinte, entre as pessoas e a tecnologia está faltando processo. Então, existem as pessoas ávidas de novas situações, existe tecnologia disponível, mas como é que a gente usa? Muita, né? É muita. Como é que a gente... O processo disso aqui ainda falta. Né? Eu estou estudando a inteligência artificial. Processo. Para não poder ser enganado, ser levado. Né? Eu ouço muito uma frase que achei engraçado, que a tecnologia a inteligência artificial é como se fosse um grupo de jovens. Se eles sabem, eles falam, se não sabem, vão inventar. E a gente tem que filtrar, esse é o processo. Né? Tem que filtrar o que foi produzido. Eu perguntei bem, talvez tenha uma boa resposta, mesmo assim tem que ser filtrada. Se eu perguntei mal, vou ter qualquer coisa que ele vai Exatamente, inventar, eu preciso filtrar. É o processo. A gente tem que entender essa parte, né? Essa moedinha caiu para mim, não foi tão rápido, não. A inteligência artificial apareceu como resolve tudo, mas com o tempo você vai lendo, vai aprendendo, vai escutando. Foi uma você aprende que aceleração tem que muito ter. rápida essa E eu acho, tecnologia, né? Muito e rápida. e eu acho que a inteligência artificial, ela também é um meio. Ela é um meio, porque você também não pode confiar piamente no que tá dizendo. Você tem que até ousar um pouco mais. Sim, sim, Você tem que fazer as perguntas corretas e o julgamento é seu, né? isso, O julgamento é seu. raciocinar É. exatamente aquilo, até com a experiência de vida. Ela te dá um norte, um caminho para você pensar e não para você aplicar totalmente isso. Exatamente. Tem que ser depurado. Não, É o processo. Não Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente. Legal. Falar um pouquinho da vida pessoal do João, encher um pouquinho, né, a paciência dele com relação. A gente conhece muito bem o João com questões profissionais, né? Exato. Mas e os bastidores do João, né, João? A gente sabe que a segurança é um trabalho cansativo, em algumas ocasiões, né? Corrido, né? Mas por trás né, desse trabalho todo, dessa parte profissional, tem uma pessoa, tem o João, né? E é O um João trabalho que nem muitos entendem a intensidade, né? tá difícil. Isso. Tem que ser resiliente, viu? Ouvi muito não, né, João? Bastante. Ouvi muito não. Fala um pouquinho, né, fora do trabalho aí, né? Fala um pouco da família, né? Então, fora do trabalho, quem é o João, né? Tem algum hobby? Joga tênis, né? Joga golfe? Como é que é essa parte aí para você dar uma relaxada um pouco dessa parte profissional que é bastante O consultor de segurança tensa, que né? fica ligado também relaxa. Atualmente, eu estou na fase assim, de uma enorme expectativa de ser avô. Adoro criança. Que legal. Talvez tenha alguma coisa para o ano que vem. Tenho 2 filhos, um casal, orgulhosamente já formados, independentes, próximos, muito próximos. E estão se fazendo aqui. Uma das coisas que eu gosto muito é de apreciar o que eles fazem. Uma vez eu li uma frase que sucesso é quando você olha para os seus filhos e viu que eles deram certo. Isso é legal. Então eu tenho isso aí com um orgulho muito grande. Graças a Deus, os 2 estão bem encaminhados, seríssimos. Eu estou nessa fase de curtir. Agora, enquanto isso não vem, no tempo da pandemia, Tá cobrando já um dos filhos? Olha, tá na hora. eu deixei de comprar. Minha mãe falou, tira o pé que tá ficando chato. Na fase da pandemia, acabou adotando dois
2 cães vira-latas, adotando mesmo, em momentos diferentes, que passou a criar aí um convívio, né? Então hoje a curtição é cuidar deles, passear com eles, fazer pequenos passeios. Os filhos estão fora, cada um morando num lugar. Eu fico brincando com essa cachorrada aqui. Gosto de cuidados da casa. Curto a cuidar da casa. Mexer numa terra, pintar alguma coisa, consertar. Não tenho tanta habilidade, mas me aventuro a consertar algumas coisas. E passeios simples, né? Aprecio comida, gosto de comer. Experimentar situações diferentes, né? Mesmo em casa, minha mulher cozinha extremamente bem, habilidade, faz com carinho, percebe o carinho que ela faz, os pratos que ela elabora. Já acompanha a esposa nesse sentido? Ou... Eu acompanho uma parte muito importante, o consumo. A gente só faz e não acontece nada. Né? Você não valoriza. Essa parte é importante, Essa parte né? importante. Mas eu queria me aventurar, assim, eu gosto dessa questão de cozinha, meu filho tem uma boa habilidade para isso também. Eu tento fazer alguma coisa, tento acompanhar, tá? E fico na parte operacional, depois de tudo pronto, tem que se lavar aquilo lá, eu gosto. Engraçado que meu pai, meu irmão e eu temos esse gosto por cuidar da louça no final da refeição. Gostamos disso aqui. Meu pai... Eu posso dizer para você que eu também faço a mesma coisa. É uma virtude. sem receber ordem. Foi voluntário, sem receber ordem. Afinal, quem fala mais alto é ela, né? Eu brinco o seguinte, eu terceirizei o comando. Eu dei uma ordem, a partir de hoje quem manda é você, e ela obedece. Tá certo, ela obedece certinho. A ordem é minha. Tá agindo como consultor mesmo. Olha, tem que fazer corretamente, né? Entendi, Então é né? mais essa questão de convivência em casa. Passeios, cachorradinha, expectativa Então, dos filhos. o hobby hoje é esse, é cuidar do... O que eu gosto muito é de eu receber uma ligação, uma mensagem, pai, você já percebe que dá para me ajudar a fazer alguma coisa aqui. Eu gosto desse... ainda Ser é chamado prestativo. de mimo, eu gosto. Os filhos são grandes, minha filha tem 36, meu filho tem 34. Eu gosto de tratar disso aqui, ser chamado para ajudar. Eu gosto de ser chamado para ajudar a eles nesse sentido. O sentimento, eu não sei, né? A minha filha tem 19, né? O sentimento que eu tenho é que a gente, claro, a gente ainda não é pai, né? Mas Pai de pet. pai de pet, né? Eu tô nessa. A gente entende que a gente cria os filhos e alçam a voo, né? E vai, mas ao mesmo tempo você não quer ir muito longe, né? E se você não é chamado, não é, A gente se sente fora, né? Fora do contexto, né? E dentro dessa história aí, a gente precisa descobrir sempre propósitos, né, para alguma coisa. Eu sempre gostei de atividade física, muito cedo eu comecei, vivi, tento manter. O propósito, assim, de manter hoje uma atividade física é para poder brincar com os netos. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa, meu filho, ainda com 3 aninhos, estava montado no meu pai de tipo cavalinho, brincando de rodeio. E isso me marcou bastante. Falei, então eu quero chegar com a saúde suficiente para poder fazer essas brincadeiras, para marcar essa situação. Eu gosto Isso é muito de legal. legado, né? Deixar legado para as pessoas em geral. Eu queria deixar que o neto, meu avô, eu montava no meu avô, então eu tenho como propósito me manter saudável preventivamente, né? Para que eu possa chegar lá e segurar, É o aguentar. exemplo que a gente bronca. falou anteriormente. É a cultura que ele vai viver e ele vai levar para a vida. Exatamente, é isso aí, a cultura, porque faz parte, né? Acho que tudo isso aqui ele vai ser fruto desse meio. Então, que seja um meio saudável, que seja um meio de amor, né? Amoroso, familiar, de abraçar, né? Quem eu vim escuta desse muito meio. eu te amo, fala muito eu te amo. Exatamente, Quem eu ganha vim- muitos abraços, Quando eu dá fui pro meu- muitos abraços. Quando eu fui avisar meu pai que eu ia casar, meu pai chorou. Eu vou sair de casa, vou perder filho. Exatamente, né? Tem as duas situações, de felicidade e ao mesmo tempo de tristeza, né? Puta, meu filho vai sair. Isso. Caraca, e agora, né? Perdi, Vou né? ficar sem ele, perdi meu filho. Mas ao mesmo tempo, olha, cresceu, né? Desenvolveu, virou, né, homem, quer seguir a sua vida. Ih, rapaz, quando chegar a minha vez, eu tô Mas é lascado. uma viu? fase maravilhosa. Fase maravilhosa. Sérgio, a gente que acompanha o dia a dia, É, a gente vai ver ser triste, hein? vai. Eu vejo assim, quem não tem, ainda tem restrições. Mas se a circunstância fizer ter filhos, eu penso assim, como é que eu vivi até hoje sem ter? Mas Sem sentir essa felicidade? Como é que pode, né? mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente tem
satisfação, porque você fala, eu estou cumprindo o propósito que eu me dediquei a fazer. Uhum. Ou seja, a sua tarefa, né, está sendo cumprida. Você tem um certo orgulho Sim. de tudo que está acontecendo. E descobre forças. Você descobre forças. Impressionante. Tem que dar certo, tem que fazer, tem que sair. Você se descobre nessa nova situação. Tem que educar, tem que cuidar. Né? Você se descobre isso. Forças que você às vezes desconhecia. Isso é muito importante. É divino. Verdadeira lição aí, né? Tanto Com profissional quanto certeza. pessoal, né? Imagina. Pois bem, passou rápido esse tempo, Passou, viu? né? Bom, o papo É. estava gostoso. Se deixar aqui, a gente fica Vai, 2 dias de podcast. passou rápido, porque a gente já tá chegando no final. Olha como é que passa rápido, né? Uhum. Mas, João, bacana, série de lições que a gente tem aí, né? Tanto profissional quanto pessoal. É uma experiência muito boa. E aí, o que você, uma mensagem, gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes, né? Alguma dica, ou uma mensagem, ou um conselho, né? O que você pode falar um pouquinho pra gente aí? Eu Pros uso nossos uma frase que eu até hoje não descobri de quem é, mas ela me faz muito significado. Que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Né? Uso bastante isso daqui, acredito bastante nessa situação. Ninguém é tão Tenho bom isso quanto como todos nós juntos. Boa. Tenho isso aí como um mantra, um segundo mantra. O outro é mais o âmbito religioso. Mas o segundo mantra é esse daqui. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. A gente entender essa questão de sociedade e começa pequeno. A pessoa do seu lado, o vizinho da frente, o vizinho do lado, começa pequeno. Isso vai crescendo. Vai crescendo. Comunidade, amigos, É. família. Porque eu brinco assim, Tudo isso. Marcelo. Se você vai numa mesinha que tem café, vai pegar um copinho de café, tem um açúcar, alguém põe um açúcar, pinga cai um pouquinho do açúcar na toalhinha lá. 2, 3 formiguinhas, você vai lá e tira com a mão. Agora, bota a mão no formigueiro, onde tem milhares. Eles Que é a tiram união você. delas. A união boa, e é organizada, né? Tem funções. Gostei Elas do têm exemplo. funções. Então, você não consegue o- combater. o- Essa até união ela segue um organiza. processo, Até né? ela segue o processo. Exatamente. E nos ensina, exatamente. Nessa em comunidade. Ontem eu vi uma reportagem muito interessante. O cara conseguiu. Isso foi criado por inteligência artificial. Ele conseguiu colocar um papelzinho, amarrar um papelzinho numa abelha rainha enquanto ela polemizava uma flor. E com o drone ele conseguiu acompanhar para ver onde ia essa abelha, para entender o caminho, o que fazia, onde se abrigava, quantidade de flores, se tinha alguma diferença dessa abelha com as outras abelhas, em polemizar. Olha que interessante. Tem uma estrutura, tem uma organização. Então a gente precisa aprender Olha com a só. natureza. A gente se sente, É. ser humano, superior. Ser superior, né? Mas eles têm uma organização tem. interessantíssima. É bem diferente, tem muito que aprender com outros também. Né? Muito, muito. É Boa só observar, né? Tá aí. Legal. Legal, cara. Muito Muito bom. bom, cara, muito bom. Bom demais. Agora eu vou fazer uma pergunta curiosa para a gente finalizar. A gente, quando é criança, aí é uma. Fora o nosso bate-papo, né? Assim, a gente tem alguns sonhos. Tenho certeza que você fala, vou crescer e vou ser consultor de segurança. O que você queria ser quando era criança, cara? Fala, você teve alguma coisa? Acho que todo mundo passa por isso, né? Eu não me lembro, não. Se É? eu tinha alguma marca, assim, alguma coisa que eu queria seguir, que depois mudou por alguma circunstância. Não me lembro se eu tinha alguma coisa que eu queria seguir. Hoje eu aprecio muito o direito, o papel do advogado. Por exemplo, eu gosto muito de ler e ver coisas sobre direito. Acho bonito como eles transformam, como fazem as suas sustentações orais. Eu aprecio demais o direito. E isso me chama bastante atenção. Talvez seria essa não um sonho, mas se eu não fosse dessa área, talvez eu Talvez seguiria para essa. fosse um advogado. E poderia faria ser, direito. né? Tem É, muito tem. consultor. Quem já foi picado pela segurança não É sai. verdade, é verdade. Sabe que eu tentei sair uma época, né? Tentei Verdade. uma outra área e realmente durou uns 8 meses de resistência. Sempre olhando, sempre visitando, lendo, ia na feira, fora da área, ia na feira. Depois falava, Não teve jeito. Não teve jeito. né? Legal, João. Puta, que conversa bacana, cara. Obrigado Obrigado. aí pela sua experiência, né? E trazer pra gente aí bastante conhecimento, Obrigado né? pelo Compartilhar. convite. Não. Lembrado. Uma honra ter você aqui. Pra gente Obrigado. foi uma honra, né? É. Espero que hajam
outras vezes, né? À Com disposição. certeza. E conhecimento técnico e profissional que trouxe pra gente, cara. A visão humana que você teve, né? Tenho certeza que todo mundo que estiver vindo aí vai agraciar dessas experiências, tá? E para te encontrar, você tem aí na cabeça aí o seu Instagram, aí, o seu LinkedIn? João Jauiche. João Jauiche, João né? Jauiche. Jauiche, J... Com todas as vogais. Jauiche. Ah, legal. Todas as Jauiche. vogais. Tá fácil. Muito bem, então é isso. Marcel, quer falar mais um pouquinho, Marcel? Tem uma consideração para a gente terminar um pouco mais um episódio nosso, Conexão Segura? A consideração é esse conceito da comunidade. Isso não falo só pelo nosso papo, mas pelo papo de mercado mesmo de segurança. Como eu já falei em outras ocasiões, quem assistiu o episódio do Café com Segurança sabe que eu falei bastante disso. Conceito de comunidade, os integradores se unirem, os fabricantes se unirem, fazermos coisas em prol da comunidade. Qual que é a mesma frase que você falou de todo mundo? Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Como todos nós juntos. Exatamente. Eu falo muito isso. Aqui não é voltado, vamos falar de alert system, né? Que é propriamente a nossa vida aqui. Mas se todos os integradores entenderem que essa união vai fazer uma força muito maior no mercado, vai ajudar muito mais gente, a gente vai entender mais processos, entender mais dores. Tudo isso vai ser melhor para o futuro e a gente vai ser respeitado. A gente não vai ser mais esse papelzinho que é pego e colocado na gaveta. Sim, é verdade, é verdade. Um dos programas da casa aqui do CT Hub, que foi o Condomínio Seguro, tinha esse condão. Eram os 3 concorrentes. Né? Os 3 são consultores, os 3 têm os seus mercados, mas que gira uma amizade em torno disso, que não há problema para ninguém, o mercado está aí para todo mundo. Então para se ajudar, né? Nos ajudamos bastante, troca de ideias, de informações, respeitando os seus respectivos limites. É justamente isso, uma união, converge para isso daqui, né? Porque para não se tornar só esse papel da gaveta, não se tornar somente custo, vamos dizer assim, que é o que o pessoal enxerga. É verdade. Mas vamos lá. Bacana, gente. Obrigado, Marcel. Né? Tem mais alguma consideração? Sim, os links das redes sociais. Ah, não, olha. A gente já sabe, Alert System, né? Alert System Brasil YouTube, no Instagram. @Alert System. Exatamente. Instagram, @Alert System Brasil. LinkedIn, Alert System. Vai aparecer para vocês depois aqui nas Vai considerações, sim. né? Obrigado, espero Siga a que... gente, acompanha os conteúdos. Esperam, né? Clica aí, ó. Bota a mão aí no like aí, né? Acompanha a gente nas redes. Gente, obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Conexão Segura com o nosso amigo João Jauiche, né? Mais uma vez, João, muito obrigado mais uma vez pela honra que você teve Foi um aqui. prazer. E é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu!